Dino barra validade de decisões estrangeiras no Brasil. Muito boa tarde, vamos lá para mais duas notícias do dia bombástica. Desde que a política no Brasil passou a ser entretenimento, todas as notícias parecem ser feitas na medida para gerar cliques, para gerar bate-boca e disse-me-disse. Porque no fundo, os poderosos que mandam nesta porra desse país. A primeira notícia é do Gordola. Ups, não pode falar Gordola mais, né? O último que falou tá exilado. Não sei por que motivo, né? Então o que acontece é o seguinte, o nosso grandioso aqui, gigantesco, seu barriga do STF, ele deu uma medida aqui, ministro deu a determinação em ações sobre tragédias marianas. Sem citar a lei Magnística, afirmou que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças. Então, ministro Flávio Dino, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira que leis ou decisões judiciais de outros países não têm efeito no Brasil, a não ser que passem por uma validação da justiça brasileira. Antes de continuar essa leitura, eu quero mostrar para alguém que esteja assistindo esse vídeo se tem alguma coisa estranha nisso aqui. Ao meu ver, não tem nada de estranho. Nenhuma lei estrangeira tem validade no Brasil ou em qualquer outro território. Pode ser Estados Unidos, pode ser Rússia, pode ser China, pode ser o que for. As leis deles não têm validade em nenhum outro país. Todos os países são soberanos diante do mundo. Os países do mundo são soberanos. Suas justiças são soberanas. Isso aqui não quer dizer nada, é só para gerar clique. Você vê que o entretenimento tenta criar palavras para poder vender mais cliques. Isso aqui não está dizendo nada. Sem citar diretamente lei magnística, ele bota aqui uma palavra-chave, lei magnística, que é para gerar clique. Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma palavra-chave. Sem citar diretamente a lei magnística, imposta pelos Estados Unidos como sanção ao ministro Alexandre de Moraes, Dino afirmou que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças. E que a decisão se mostrou necessária diante de imposições de forças de algumas nações sobre outras. Você vê que o próprio cara, esse cara aqui, vocês que não sabem quem é esse cara aqui, ele era juiz, ele foi juiz lá no início da carreira dele, lá quando ele ainda era magrinho, né? Quando ele ainda era militante quando ele ainda era comunista, que ele ainda é comunista, mas depois que ele vestiu a roupa do STF, ele parou de ser. Quando ele ainda era comunista, ele foi juiz. Depois ele entrou na política e não saiu mais. Ele foi governador, foi não sei o quê, foi várias coisas no Maranhão. O Maranhão é o pior estado que tem, depois da Bahia, é o pior estado que tem no Brasil. Ele foi governador lá por 2 mandatos, entrou como ministro de Lula, da Justiça, e agora ele é ministro do mega ultra do Olimpo brasileiro. Ele é o deus, um dos deuses do Olimpo brasileiro. Tudo isso somada a habilidades extraordinárias políticas. Isso dá uma soma maquiavélica e maldosa de um juiz militante, que é a última coisa que a gente queria no nosso judiciário, que deveria ser isento, que deveria ser imparcial. É um juiz parcial. Só que ele mesmo sabe usar as palavras, dizendo que a justiça de outros países não tem nada a ver com o Brasil. E isso é lógico, evidente e é óbvio. E os jornais dão isso como primeira linha, primeira mão, como se fosse uma coisa absurda, mas não é. Até porque as sanções que os Estados Unidos, no caso da lei Magnística, que os Estados Unidos impôs ao ministro e às outras pessoas, e seja lá o que for mais, não são restrições
dentro do Brasil. São restrições dentro dos Estados Unidos e há empresas que têm acordo com os Estados Unidos. Portanto, se você tem acordo com os Estados Unidos, você não deve fazer laços com essa pessoa que está sancionada, senão os Estados Unidos não vai mais te querer. Fique no Brasil. É basicamente isso. Fique no Brasil. Você vai perder milhões, você vai empobrecer, certamente sua empresa vai quebrar, mas nós não te queremos mais nos Estados Unidos. Fique no Brasil. Pronto, acabou. É isso. Não tem validade no Brasil as leis. Não tem validade, pai. Aí o cara bota uma, lei uma matéria dessa aqui, completamente sensacionalista, para poder vender cliques. Mas isso mostra, na realidade, na grande realidade, isso mostra que eles estão sempre dobrando a aposta. Sempre dobrando a aposta. Porque o objetivo final deles é quebrar o Brasil para que eles se ponham como se fossem os defensores da democracia fictícia que eles criaram dentro da cabeça deles. Por isso, agora a gente vai para essa segunda matéria. Aqui, de hoje também. O nosso queridíssimo cabeça de ovo. Aqui está ele. Bonito pra caralho, velho. Minha cabeça tá quase igual a dele, ó. Se eu raspar aqui do lado aqui, pá, passar um óleozinho, fica igualzinho a cabeça dele, raspar a cara toda. Porra. O nosso grandíssimo Deus morto do Olimpo, ele deu uma entrevista ao The Washington Post dos Estados Unidos e foi perguntado sobre as ações que ele está tomando dentro do Brasil com relação aos julgamentos aí, né, as coisas que estão acontecendo no Brasil. E ele falou simplesmente isso aqui, ó. Não existe possibilidade de recuar 1 milímetro, diz Moraes ao Washington Post. Ou seja, sempre dobrando a aposta. Do mesmo jeito que a Venezuela fez lá no início, como quando eles acharam que os Estados Unidos não iam fazer nunca nada contra eles. Eles foram dobrando a aposta, fecharam o país, o governo virou o pior governo da América Latina, o ditador virou um narcotraficante, as pessoas passando fome comendo cachorro, mas a galera da elite, inclusive o STF de lá, vivendo nababescamente com dinheiro e poder, que é o que esses caras estão fazendo aqui. Porque se o Brasil fechar, afinal de contas, eles vão viver na mesma, de boa, tranquilo. Quem vai se fuder é nós que trabalhamos e nos fudemos para poder manter essas cargas tributárias gigantescas. Então ele disse isso ao The Washington Post. Em entrevista exclusiva ao The Washington Post, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a Corte Suprema está preservando a democracia. Ele disse que está preservando a democracia e, portanto, fará o que é certo. Portanto, fará o que é certo. Ele está sempre dobrando a aposta, dobrando a aposta, achando que ele realmente está certo. Isso é uma mente psicopática, cara. Não pode nem falar, tem que falar assim num tom de brincadeira. Psicopático. Tudo errado, achando que tá certo, meu cara. Um psicopata, caralho, meu irmão. Não há a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro, disse Moraes a uma entrevista de 1 hora em seu gabinete. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação e analisaremos as provas. Isso aqui certamente é com relação às ações de Bolsonaro. Mas você vê como que o cara, eles ainda se acham protetores da democracia. Falar nisso, para as pessoas que não sabem, vocês acham que sabem, mas vocês não sabem. Eu vou botar aqui agora. O que é democracia? O que é democracia? No pai dos burros. Democracia é o sistema de governo em que o poder político é exercido pelo povo, seja diretamente ou por meio de representantes eleitos. Originária da Grécia Antiga, a palavra democracia significa governo do povo. Numa democracia, os cidadãos têm direito de participar das eleições políticas
expressar suas opiniões e escolher seus representantes através de eleições livres e justas. Eu acho que essa parte aqui pega um pouco aí o cabeça de ovo, viu? Expressar suas opiniões. Aqui no Brasil a gente pode votar, a gente não pode expressar nossas opiniões 100%, já não é uma democracia 100%. E a gente não pode procurar saber se as eleições foram livres e justas. A gente não pode, porque o Supremo decidiu que ele que manda nessa porra. Se você questionar as urnas, você vai preso, porque a democracia é que manda nesse caralho. Você entendendo? É assim, porra. A democracia é assim. Pesada e dura. Se você questionar, você é livre para falar, mas a democracia tem a força de lhe restringir, caralho. Entendeu? É assim que é no Brasil. Então, cheio de poder e arrogância como eles sempre são, tanto esse daqui quanto o nosso grandioso Gordola, eles estão triplicando a aposta, mesmo sabendo que podem fuder com o país. Porque se eles se fuderem, foda-se, acabou, aí a gente vai dar risada. Mas o problema é que eles estão colocando todo o país nesse mesmo barco. E note que depois que começou esse tal de Magnística contra o Alexandre de Moraes, essas restrições e esses juízes artistas, que são mais artistas do que juízes, desde que começou isso, nunca mais eu vi uma nota sobre o presidente Lula. Onde está Lula? Cadê Lula? Onde está o Lula? Precisamos descobrir onde o Lula está, para saber o que é que ele está fazendo para o futuro do nosso país.